Oi, gente, tudo bem? Aula do 8º ano, tá? 25/3, tá bom? Vamos lá? Então, assim, eu mandei o link aí anterior pra vocês pra falar, pra ele mostrar aí sobre a página 20 e 21 pra vocês, tá? Então, tem um texto lá na 21, né? Na 21 aí pra vocês responderem, né? Na 20 e 21 pra vocês fazerem sobre o texto, tá? Então é o seguinte, ó. Aí na página 22, ele deu seguimento com relação aos tempos verbais simple past e past continuous, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre esses dois tempos, tá? Eu vou explicar detalhadamente o que são esses dois tempos. Nós já vimos em sala de aula, mas eu tô aqui para explicar de novo, para relembrar aí com vocês, tá? Então é o seguinte, ó. Ele falou simple past, ele disse que é um tempo curto. Isso mesmo, é um tempo curto que aconteceu no passado e acabou, tá? Aconteceu e acabou, tá? Quando eu vou afirmar no passado, quando eu vou dizer que eu fiz algo no passado, então vai ficar assim, ó. Eu vou, se o verbo for regular, eu coloco ed. Se for irregular, ele vai mudar totalmente e eu vou olhar naquela tabelinha lá que eu entreguei pra vocês. Então, por exemplo, o verbo work, tá? Work, que é o verbo trabalhar. Então, vai ficar worked. Se for o verbo go, por exemplo, vai virar went no passado. Tá lá na tabela, tá? Fiz um esqueminha aqui pra vocês. Tá? Pra vocês verem. Então, na parte afirmativa, se o verbo for regular, que é o caso do work, então work vira worked, vai ed no fim, tá? Verbo irregular, eu vou olhar na tabela. Por exemplo, o go vai virar went, tá? Então, go vira went, tá bom? Seguindo aqui, quando eu vou perguntar, virar assim. Quando eu vou perguntar ou quando eu vou negar, tá? Então, simple past. Quando eu vou perguntar, eu uso did. Quando eu vou negar, eu uso did. Também com not. Então, did not, didn't, tá? Então, did mais o not, posso colocar como didn't. Quando eu vou perguntar, eu uso did antes da pessoa. Quando eu vou negar, eu uso depois da pessoa. O did mais o not. Então, eu uso didn't depois da pessoa, para negar. Pergunta antes da pessoa, o did. Negação, didn't, depois da pessoa. Então, tá? Vou dar um exemplo. Did you go at the church? Você foi à igreja? Did you go at the church yesterday? Aí eu vou falar, no, I didn't go at the church. Eu não fui à igreja ontem, tá? I didn't go at the church yesterday. Eu não fui, tá? Se eu for falar que eu fui, I went at the church yesterday. Eu fui à igreja ontem, tá? Então, I went at the church. Eu fui à igreja, tá? Então, perguntou, did you go? Você foi? Negação, I didn't go. Ou se eu fui, I went at the church. Eu fui. O go, tá vendo como o go muda totalmente? Por isso que ele é irregular, tá? Porque quando eu transformo ele pro passado, o go, ele muda totalmente. Por isso que ele é irregular, tá? Ele falou também sobre o... Tudo bem aqui? Deu pra entender? Vou passar pro past continuous, tá? Vamos lá.
Bom, past contínuos, o que acontece? O past contínuos é quando é um tempo que a gente... Ele falou que é um tempo um pouco maior. E também é um tempo que a gente... que é um tempo, quando algo estava acontecendo no passado. Então eu vou usar... vai ficar a estrutura da frase. Pessoa, mais o to be no passado e mais o verbo com ing, tá? Então, por exemplo, I was studying in my house. Eu estava estudando na minha casa. I was studying in my house. Eu estava estudando na minha casa, tá? Então, coloquei a pessoa, coloquei o to be, tá? E coloquei o verbo com o ing, tá? Coloquei um outro exemplo aqui também. Vou mostrar pra vocês. Estrutura aí, tá bom? Subjective, o sujeito, pessoa, né, no caso. To be past, to be no passado, mais o verbo com ing, tá? Então, was she baking a cake? Ela estava assando um bolo? Pergunta. To be começa. Estrutura do to be, tá? Não posso esquecer que eu tenho que usar. Bom, she was baking a cake. Ela estava assando um bolo. Ela estava assando um bolo, tá? Afirmação. E aqui eu vou negar. She was baking a cake. Ela não estava assando um bolo, tá? Então coloquei as 3 frases aqui para vocês verem. Pergunta, afirmação e negação, tá bom? Então assim, isso aqui é para vocês fazerem, para vocês observarem, tá? Para vocês observarem e responderem a página 22, tá? Olhem direitinho, respondam direitinho, com cuidado, com calma. Observa o finalzinho das frases, observem as pessoas. Lembrando que aqui no past continuous eu uso was para singular e o were para plural, tá? E não se esqueçam de revisar lá o Simple Past também, tá? E é isso, tá bom? Página 22, esse daqui, tá? E aí vocês vão me mandando pelo WhatsApp, tá bom? E aí eu vou respondendo pra falar se tá certo ou não, tá? Tchau, até logo. See you!